Fala galera, hoje nós vamos falar sobre a Copa do Mundo de 1986. Bom, a Copa do Mundo de 86 foi muito importante para mim, porque foi efetivamente a primeira Copa que eu acompanhei. Eu me lembro de todos os jogos da Copa de 82, mas eu ainda não entendia muito o formato da competição e, é claro, não entendia nada de futebol. Mas a Copa de 86, sim, eu já jogava futebol e já entendia o torneio, conseguia acompanhar praticamente todos os jogos. Também foi muito importante por ter sido provavelmente a última Copa do Mundo que a população brasileira se envolveu mesmo com a seleção. Eu me lembro claramente de praticamente todas as ruas tomadas por bandeirinhas e as ruas eram pintadas, o asfalto era pintado. Eu me lembro de ter ajudado a pintar algumas ruas, inclusive, arrecadar dinheiro para as tintas. Então havia um sentimento muito positivo em relação à seleção brasileira. Entretanto, se você hoje acha que a CBF é uma zona, naquele tempo era ainda pior. Só para te dar um exemplo de como funcionava essa história, as eliminatórias eram um pouco diferentes, tá? As eliminatórias aconteciam um ano da Copa do Mundo, durante um mês. A Conmebol dividia em grupos de 3, fazia triangulares, e o campeão desse triangular estava automaticamente classificado para a Copa do Mundo. O Brasil caiu num grupo com Paraguai e Bolívia. E 2 semanas antes de começar a eliminatória, o técnico Evaristo de Macedo foi demitido. E aí contratou-se o Tele Santana, que tinha sido o técnico da seleção de 82. Ainda sobre alguma suspeita, mas se imaginava que seria possível reviver bons momentos como foi no dia 82. O Tele Santana baseou o time na base da seleção de 82, Zico, Falcão, Júnior, foram todos convocados. O Brasil teve um momento bom durante as eliminatórias, jogou os 2 primeiros jogos fora de casa, venceu os 2. Zico ainda estava muito bem, marcou um golaço contra o Paraguai, pegou uma bola meio de chaleira, assim, meio de lado, jogou na frente um golaço de fora da área. E o Brasil se classificou com alguma facilidade, 2 vitórias fora de casa e 2 empates em casa. A situação começou a mudar um pouquinho para a seleção brasileira um mês depois disso, em agosto de 85, quando o Zico sofreu aquela entrada duríssima do Márcio Nunes e praticamente encerrou a carreira dele em alto nível. Ele ainda jogou alguns jogos bem, jogou bem a Copa União de 87, mas ainda lutando, sofrendo com muitas dores e nunca conseguiu repetir um grande período jogando futebol. Tinha momentos excelentes, mas enfim. Foi convocado para a seleção de 86, junto com Sócrates, Falcão, Júnior. Leandro também foi convocado e foi cortado, não foi cortado, ele pediu dispensa porque o Renato Gaúcho foi cortado por indisciplina e ele, em solidariedade a um amigo, resolveu não ir. Mas falando da Copa do Mundo especificamente, não só do Brasil, a Copa do Mundo foi fantástica, tiveram alguns momentos excelentes. Primeiro, foi a Copa do Mundo de Dom Diego Armando Maradona. Realmente foi fantástica a participação do Maradona. Não começou 100% não, ele foi crescendo junto com o time. Ele já havia jogado muito bem contra o Uruguai nas oitavas de final, a Argentina ganhou de 1-0, mas contra a Inglaterra e contra a Bélgica, nas quartas de finais e nas semifinais, ele arrebentou com o jogo. Contra a Inglaterra, o famoso Las Manos de Dios, ele marcou 2 golaços, um gol, ele driblou o time inteiro e outro gol, ele fez o gol com a mão de genialidade, escondeu a mão do bandeirinha e fez o gol, Agora a gente discute a ética disso, mas na época era muito mais aceitável. Reclamou-se bastante, mas ele teve sucesso aí em ludibriar a arbitragem. Outra situação maravilhosa dessa Copa do Mundo foi a seleção da Bélgica. A seleção da Bélgica surpreendeu a todos e conseguiu chegar à semifinal perdendo para a Argentina de Maradona, que também jogou muito naquele jogo. A seleção da Bélgica tinha um goleiro chamado Faf, que talvez tenha sido de grande destaque da Copa do Mundo depois do Maradona. Fechou o gol em alguns jogos, participação excelente. E a famosa Dinamarca que arrebentou os adversários na primeira fase, ganhou da Alemanha, ganhou de 6-1 do Uruguai e também vinha como a grande sensação da Copa do Mundo. Algumas pessoas até comparavam a Dinamarca, chamavam de Dinamáquina, comparando com a seleção da Holanda das Copas de 74 e 78. Mas as coisas na Copa do Mundo de 86 não funcionaram tão bem assim para a Dinamarca. A Dinamarca, nas oitavas de final, jogou contra a Espanha. A Espanha, que tinha jogado contra o Brasil, era do grupo do Brasil e perdeu de apenas 1-0 num jogo muito contestado. A Espanha se classificou em segundo colocado do grupo
e enfrentou a Dinamarca, grande sensação da Copa do Mundo, nas oitavas de final. E aconteceu o inesperado também. A Dinamarca marcou 1-0, um gol de pênalti meio maroto, mas marcou 1-0, saiu na frente, dominava o jogo com tranquilidade. E na metade ainda do primeiro tempo, um passe errado que os comentaristas da época chamaram de Alá Toninho Cerezo, uma cruzada em frente da área, deixou o atacante Emílio Butragueño da Espanha sozinho. Butragueño botou para dentro. E a Espanha não só venceu o jogo, como goleou a Dinamarca, enfiou mais 4 gols, ganhou de 5-1, acabando ali com um sonho dinamarquês de tornar a nova laranja mecânica. A seleção brasileira aí foi uma história mais complicada. A seleção brasileira, infelizmente, não conseguiu reviver os bons momentos da Copa de 82. Começou engatinhando, não começou muito bem, como havia dito, jogou contra a Espanha. A Espanha, que já era conhecida como La Fúria, ainda não era uma seleção tão forte quanto é agora, em 2018. Era uma seleção mediana, sofria muito para se classificar e era sempre uma grande promessa. O Brasil ganhou de apenas 1-0, um gol contestado, porque os espanhóis, a imprensa internacional disse que o Sócrates, que fez o gol de cabeça após um rebote na bola do travessão, estava em posição de impedimento. E a Espanha também teve um gol mal anulado. A bola, um chute de fora da área, a bola bate no travessão, bate dentro do gol. E os juízes, na época, não deram o gol. O Brasil ganhou esse jogo sob muita contestação. O segundo jogo do Brasil foi contra, se eu não me engano, foi contra a Argélia. E o Brasil ganhou de apenas 1-0 também, sendo muito contestado, não jogou bem novamente. E tudo começou a mudar no terceiro jogo contra a Irlanda do Norte. Aí sim o Brasil jogou bem, ganhou de 3-0. A grande surpresa foi o Josimar, que era o substituto do lateral direito Edson, que havia se contundido. Marcou um golaço, um petardo de fora da área. O Brasil aí engrenou. Nas oitavas de final jogou contra a Polônia, ganhou de 4-0. Novamente Josimar fez um golaço, driblou todo mundo, bateu quase sem ângulo. A seleção brasileira se encontrava finalmente. Dinho marcou um gol, Careca marcou 2 gols. Aí sim o time incorporou. A Polônia, que tinha um dos grandes craques internacionais do momento, era o Boniek. E aí finalmente o Brasil encarou a França nas quartas de final. A França, que a partir daí se tornou um grande rival do Brasil, e o Brasil se tornou freguês da França, né? O Brasil depois perdeu a Copa de 98, perdeu a Copa de 2006 para a França, né? Sendo desclassificado continuamente pela França. O Brasil encarou a França, jogou melhor que a França, marcou 1-0 com Careca, sofreu um empate através de um gol de Platini, muito contestado pela seleção brasileira. Há uma reclamação ainda hoje de que o goleiro Carlos sofreu falta. E no final do segundo tempo, o Zico que vinha se recuperando daquela contusão contra o Bangu, no jogo que o Flamengo jogou contra o Bangu em 95, se recuperando da contusão, ainda com muitos problemas no joelho, perdeu um pênalti, que ainda o marca na carreira, e o jogo permaneceu 1-1 no tempo normal, na prorrogação, e nos pênaltis, o primeiro pênalti Sócrates perdeu, o Brasil continuou batendo, o Zico bateu pênalti nas disputas de pênalti, marcou o gol, mas no último pênalti, Júlio César perdeu após Michel Platini também ter perdido o pênalti. O Brasil foi desclassificado aí da Copa do Mundo. Eu fiquei muito triste, eu me lembro claramente alguns lances incríveis naquele jogo. Num dos pênaltis, o Carlos voou para o lado, a bola bate na trave, bate nas costas dele e entra. Foi muito triste. Posteriormente, a França foi desclassificada pela Alemanha e a final foi entre a Alemanha e a Argentina. A Argentina de Dom Diego Maradona. A Argentina saiu na frente, abriu, marcou 2-0. A Alemanha empatou e no final a Argentina marcou e a Argentina acabou sendo campeã do mundo, coroando a carreira aí de Dom Diego Armando Maradona, sem dúvida nenhuma o ponto alto da carreira dele. Aquela Copa do Mundo foi o encerramento, o fim da geração de 82. Sócrates, Zico, Falcão se despediram aí da seleção e o Brasil nunca mais conseguiu reviver aquele grande momento da Copa do Mundo de 82. O Brasil foi desclassificado nas quartas de final, não conseguiu jogar tanto quanto jogou na Copa de 82
E talvez tenha sido o último grande momento de comunhão entre o povo brasileiro e a seleção brasileira. A Copa de 90 foi outra tragédia, mas isso é para outro filme. E aí foi despedida da seleção brasileira, do futebol mágico, daquela geração que deveria ter ganhado a Copa de 82, mas não ganhou, deixou apenas saudade e um finalzinho de esperança na Copa de 86 que acabou não resultando no título. Muito obrigado, galera. Fiquem aí atentos, deixem seu like, se inscrevam no canal e acompanhem aí o Papo de Arquibancada com histórias aí do futebol de antigamente. Abraço para vocês, até o próximo.